Olá, estou gravando esse vídeo para vocês para explicar o funcionamento e as aplicações do jogo Geoplano, tá? Então a gente vai ver aqui as explorações a partir desse jogo. Fiz um pequeno histórico aqui para vocês verem a importância desse recurso didático, que a gente pode utilizar ele no ensino da geometria e ajuda na construção do conhecimento matemático, através de atividades concretas, onde o aluno pode se descontrair, brincar e desenvolver práticas desafiadoras. Ele é um material que o aluno pode manipular, ele facilita no processo de aprendizagem da disciplina de matemática e dá um suporte de representação mental, que ajuda a abstração da criança, que é a maior dificuldade que a gente tem na disciplina de matemática. Então, o geoplano, ele é retilíneo. Ele consiste de uma placa de madeira, ela pode ser quadrada ou retangular, e nela tem cravado pregos, se você for fazer esse material, de um material mais rudimentar, ou então de pinos, formados numa malha quadriculada. A distância entre esses pregos ou esses pinos na horizontal, como na vertical, também ela pode ser da mesma distância. E a gente vai utilizar entre esses pregos, ou são atilhos, que são aqueles elásticos, ou então a gente pode trabalhar também com cordões, quando a gente não tem elástico. Então aí tem uma imagem que a gente vê um geoplano, que ele é um geoplano construído com pinos. Ele é quadriculado, num formato quadrado, numa placa quadrada, e é utilizado aí cordões. Aí não está sendo utilizado o elástico. E a gente tem vários tipos de geoplano. O mais usado é esse primeiro aí, que é o geoplano quadriculado. Tá vendo? Ele é quadrado e os pinos são dispostos dessa forma aqui. Nós temos também o treliçado, que é para formar as figuras triangulares. Temos aqui o geoplano circular, que são as figuras redondas, circulares, e tem o oval, onde você trabalha com os polígonos quadrados e circulares. Aqui tem uma imagem de um geoplano feito com material alternativo, com tampinhas de garrafa também, bem interessante. Você pode fazer até numa placa maior. Isso aqui é uma sugestão de um geoplano com material alternativo. A gente tem inúmeras atividades que a gente pode desenvolver com o geoplano. A gente pode trabalhar geometria, proporcionalidade, álgebra, trigonometria e entre outros assuntos. Só que nos anos iniciais do ensino fundamental, a gente trabalha mais o desenvolvimento da geometria, tá? Ele tem um grande interesse em estudos da geometria porque permite essa observação e essa experimentação que a criança faz através das propriedades e os conceitos das figuras planas. Aqui nós já temos uma imagem de crianças utilizando o geoplano. Ele também é feito com material alternativo, uma placa de madeira com pregos. E ele é pequeno, tá vendo? E as crianças usando. O ideal é cada criança ter o seu geoplano. Mas pode também ser feito com uma atividade coletiva também, formando grupos. Bem, o primeiro conteúdo que a gente vai ver é o perímetro. O perímetro é a unidade de comprimento que a gente vai trabalhar, que a gente chama de UC, o que significa o que está sendo destacado aqui embaixo na figura aqui, ó. Essa unidade de comprimento é a menor distância entre um pino e o outro, consecutivo, um pino consecutivo ao outro. Está mostrando aqui, de um pino ao outro, a gente traça uma linha, que é chamada de unidade de comprimento, que a gente tem a sigla UC. E essa distância entre esses pinos consecutivos, a gente pode formar perímetro de um polígono e é obtido com a soma desses pedaços, dessas unidades de comprimento. Então, nós temos aqui uma malha num papel quadriculado, só que a malha é toda pontilhada, a gente chama de malha de geoplano. Então, nós vamos construir agora um polígono e calcular o seu perímetro. Eu vou traçar aqui um polígono
depois a gente vai calcular, vai contar as unidades de comprimento e vai fazer essa soma para achar o perímetro. Então, agora a gente vai aumentar essas linhas. Vamos engrossar para vocês poderem ver. Vamos trocar a cor. Deixa eu selecionar aqui para ficar melhor a visualização para vocês. Olha lá. Então, a gente vai ver aqui que a gente fez um retângulo, né? Que a gente tem lados paralelos iguais, ó, lados paralelos iguais, ângulos de 90 graus, né? 4 ângulos iguais. Então, a gente vai contar quantas unidades de comprimento a gente tem. Quer dizer, começando por esse pino aqui, vamos começar por esse aqui. Deixa eu fazer uma setinha aqui para vocês poderem visualizar. A gente vai começar por esse aqui. Vamos aqui visualizar melhor. Deixa eu engrossar aqui a linha para vocês verem. Vamos começar por esse aqui, por esse pino. Então, agora nós vamos contar quantas unidades de comprimento a gente tem. Vamos contar de um pino ao outro, é uma unidade de comprimento. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Então, a gente tem 14 unidades de comprimento. Então, a gente tem o perímetro 14. Agora, nós vamos analisar essas 5 figuras que eu tenho aqui embaixo. Ela está construída na malha do geoplano. Então, vamos ver essa primeira figura aqui, figura 1. Estou falando que ela tem o perímetro 10. Então, vamos lá. Temos 2 aqui, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Então, a gente fez o perímetro da figura 1, que tem 10 unidades de comprimento. A figura 2, 12 unidades de comprimento. Nós temos 1, 2, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 12 unidades de comprimento, a figura número 2. 14 unidades de comprimento. 2, 3, 4, 6, 7, 8, 10, com 4 aqui em cima, 14 unidades de comprimento. E a última, que é a figura 5, com 6 unidades de comprimento. Tem 1, 2 de cada lado, 4 com a base, mais 2, 6 na parte de cima dessa figura aqui. Então, na figura 5, tem 6 unidades de comprimento. Agora, nós vamos ver o segundo conteúdo na área do geoplano. A gente vai trabalhar agora com áreas. A área está apresentada na imagem aqui embaixo com essa cor de rosa aqui, ó. O que seria a área? Seria essa parte interna do quadradinho. Então, se eu juntar 4 unidades de comprimento, eu formo aqui dentro uma área. Então, a gente pode estudar área e perímetro ao mesmo tempo. Recapitulando, perímetro é a linha traçada entre um pino e outro, e unidade de área é a parte interna aqui de 4 unidades de comprimento. Nós temos aqui, novamente, uma malha onde a gente vai construir um polígono. A gente pode até aproveitar o polígono anterior. Vamos voltar lá. Esse que a gente construiu. Então, vamos lá. A gente vai trabalhar agora com área. Quantas unidades de área nós temos nesse polígono aqui, que é um retângulo? A gente tem um quadradinho, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Então, a gente tem 10 unidades de área nessa figura. E a unidade de comprimento nós temos 1, 2, 3, 4, 5, 5 em cima, 5 embaixo, 10, 11, 12, 13, 14. Então, nós temos 14 unidades de comprimento
e nós temos 1, 2, 3, 4, 5, 10 unidades de área. Como a gente trabalhou com perímetro naquelas figuras anteriores, a gente vai trabalhar agora com área, tá? Vários polígonos que eu construí aqui na malha do geoplano e a gente vai ver quanto que tem de unidade de área. Ó, polígono 1, esse primeiro aqui, nós temos 3 unidades de área, então são 3 quadradinhos. 1, 2, 3. No polígono 2, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6 unidades de área. No polígono 3, nós temos 5 unidades de área. 1, 2, 3, 4, 5. No polígono 4, nós temos 3 áreas e meia. Então, vamos ver o que é isso. 1, 2, 3. Temos 3 quadradinhos e meio. Nós temos meio aqui, ó. Ele seria 4 se ele tivesse inteiro, mas ele tem a metade dele aqui. Então, nós temos na figura 4, 3 áreas e meia. No polígono 5, nós temos uma área, porque eu tenho meia do lado de cá e meia do lado de cá. Então, juntando as duas, eu formo uma unidade de área. Se eu recortar esse pedacinho e encaixar do lado de cá, nós temos uma unidade de área. Polígono 6, 3 unidades de área. 1, 2, meia aqui, 2 e meia, com meia aqui, 3. E no polígono 7, nós temos 3 unidades de área. Uma aqui inteira, um quadradinho inteiro aqui, 2, meio aqui com meio aqui, 3 também. Então, nós temos tanto o polígono 6 quanto o polígono 7, 3 unidades de área. Agora eu vou explicar as tarefas para vocês. Eu quero que vocês construam na malha de geoplano que eu mandei, aquela folha toda pontilhada. Eu quero que vocês desenhem essas figuras e calculem o perímetro de cada uma e a área de cada uma. Perímetro e a área dessas figuras aqui. Reproduzam naquela malha pontilhada. Segunda atividade, é uma pergunta. O perímetro da figura azul, que é essa aqui, é maior ou menor que o perímetro da figura verde? É uma comparação, tá? Eu quero que vocês me digam se ela é maior ou menor. E aqui embaixo eu quero que vocês completem essa tabela, que tem essas medidas aqui. Por exemplo, a figura 1, vocês podem construir na malha pontilhada para facilitar. Eu quero medida do lado horizontal 4 e na vertical 2. Então, eu queria que vocês colocassem 4 na medida da horizontal e 2 na vertical. Desenhou a figura. E me diga qual é a área desse quadrilátero. Então, você vai desenhar 4 unidades de comprimento na horizontal e 4 unidades de comprimento na vertical. Monta a figura e me diga qual é o quadrilátero. Qual é a área de cada quadrilátero desse aqui, usando essas medidas acima. E pode nomear como figura 1, 2, 3 até a figura 7. Atividade 4. Eu quero que vocês escolham aqui 4 polígonos desse aqui e você construa na malha do geoplano e calcular a área de cada um. A tarefa 5 é para vocês fazerem uma generalização. Vocês vão construir na malha do geoplano esses triângulos aqui. Vai calcular a área de cada um, identificando a sua altura. Então, a gente vai ver que esse primeiro triângulo aqui da figura 1, nós temos 2 unidades de comprimento de base e a altura nós temos aqui, ó, ao meio, é a parte mais alta do triângulo. Nós temos 1 de altura. Na figura 1, repetindo, tem 2 unidades de comprimento de base e uma altura. Na figura 2, nós mantivemos as 2 unidades de comprimento de base, só que a altura o quê? Aumentou, passou para 2. Na figura 3, mesma coisa, mesma base, 2, e a altura, 3. Na figura 4, mantemos aqui as 2 unidades de comprimento de base e aumentamos mais uma aqui, na unidade de comprimento de altura. Quanto que a gente tem de altura aqui? O que está acontecendo com esses triângulos? A gente está mantendo a base e está aumentando uma unidade de comprimento na altura a cada figura. O mesmo acontece nesses 3 triângulos aqui na parte de baixo. Nós temos aqui a base dos triângulos, 3 unidades de comprimento e a altura 2 de altura. Então, aqui embaixo eu botei figura 1, eu
repetir que essa mesma figura ao lado aqui, nós temos base 2 e altura 1. Você conseguiria chegar a alguma generalização? Olhando essa sequência aqui, desses primeiros triângulos aqui, você pode observar que todos eles têm a mesma base, o que está mudando é a altura. Qual generalização que você consegue chegar nessa sequência aqui? Sem fazer algum cálculo, você conseguiria me dizer qual seria a área da nona figura? Aqui, por exemplo, figura 1, nós temos quantos de área? Lembrando que a área é a parte interna, é o quadradinho. Então, a gente tem aqui, na figura 1, nós temos quantas unidades de área? Meio e meio, 1 unidade de área. Nessa figura 2, a gente vai pegar essa parte aqui de cima, encaixar um pedaço do lado de cá e esse pedacinho do lado de cá. Então, nós temos 2 unidades de área. O 3 é a mesma coisa, a gente vai pegar essa ponta aqui, metade vem para cá e metade vem para cá. E nesses 2, essa parte encaixa do lado de cá. Então, nós temos aqui 3 unidades de área. Aqui é a mesma coisa. Então, aqui a gente tem 1 unidade de área, 2 unidades de área, 3 unidades de área. Generalizando, nós temos 4 unidades de área. Sem fazer o cálculo nenhum, como que você poderia me dizer qual seria a área da nona figura? Vocês respondem isso aí para mim. A sexta tarefa. Eu quero que vocês construam na malha do geoplano várias figuras com a área igual a 6. Então, aqui eu tenho 3 figuras que têm a área 6, quer dizer, tem 6 quadradinhos. Eu quero que vocês construam na malha outras figuras que também sejam diferentes dessa, mas que também tenham 6 unidades de área. Aí eu quero que vocês me respondam. Todas elas têm o mesmo perímetro? Lembrando que o perímetro é a soma dos lados das figuras, é a unidade de comprimento. Na tarefa 7, que é a última, construir na malha do geoplano, lá no papel pontilhado, figuras com o mesmo perímetro. A gente vai fazer a mesma coisa que a atividade 6, só que em vez de trabalhar com área, a gente vai trabalhar com perímetro. Nós temos aqui, olha, 2, 4, 5, 6, 7, 8. Tem 8 unidades de comprimento, 8 unidades de comprimento, 8 unidades de comprimento. Eu quero que vocês construam várias figuras que são diferentes dessa, que tenham também 8 unidades de comprimento. Aí eu quero que vocês me digam, todas têm a mesma área? Quanto que eu tenho de área aqui? 3. Aqui, 4 e aqui 3. Então, aqui já observei que tem o mesmo perímetro e tem áreas diferentes. É o que vocês vão fazer essa comparação. Essas aqui com as outras que vocês vão construir trabalhando a área. E aqui estão as diferenças que vocês podem pesquisar, que tem muito material aí sobre o geoplano. E bons estudos!